Você já ajudou alguém sem esperar nada em troca, só para ser punido por isso? Ana arriscou seu emprego para socorrer uma senhora de roupas gastas que tremia de frio na recepção de um hospital de luxo, barrada por um gerente cruel. O que ela não sabia era que aquele gesto simples mudaria seu destino para sempre. Você consegue imaginar descobrir que a mendiga que você salvou tem o poder de destruir quem te humilhou? Era uma noite de tempestade em São Paulo, daquelas que parecem lavar a alma da cidade, mas que trazem frio e desespero para quem não tem um teto. O Hospital Santa Clara, porém, parecia um mundo à parte. Com seus pisos de mármore branco que brilhavam como espelhos e lustres de cristal no saguão, aquele lugar não cheirava a doença ou remédio, cheirava a dinheiro. Ali, só entrava quem tinha sobrenome ou conta bancária recheada. Ana, uma técnica de enfermagem dedicada de 28 anos, sabia que não pertencia àquele mundo de luxo. Ela estava ali porque precisava colocar comida na mesa para seu filho pequeno. Mas mal sabia ela que aquela noite testaria sua fé na humanidade de uma forma brutal. Ana ajeitou o uniforme branco, tentando disfarçar o cansaço de quem dobrava plantões. Ela amava cuidar de pessoas. Tinha aquele dom raro de sentir a dor do outro como se fosse sua. Mas trabalhar no Santa Clara exigia mais do que técnica. Exigia estômago para engolir a arrogância de gente que achava que podia comprar a vida. O pior de todos era Ricardo, o gerente administrativo, um homem impecável no terno, mas podre por dentro. Ele andava pelos corredores não para verificar o bem-estar dos pacientes, mas para garantir que a imagem do hospital não fosse manchada por nada que parecesse pobre ou feio. E naquela noite, Ricardo estava prestes a mostrar suas garras. A porta automática da entrada se abriu, deixando entrar uma rajada de vento gelado e chuva. No meio daquela ventania, entrou uma figura que fez o segurança da recepção torcer o nariz. Era uma senhora. Devia ter uns 70 anos. Vestia um casaco de lã cinza, muito gasto e encharcado, e sapatos que já tinham visto dias melhores. Seus cabelos brancos estavam colados na testa pela água da chuva e ela tremia. Não se sabe se de frio ou de dor. Ela deu 2 passos para dentro, pingando água no chão imaculado, e olhou em volta com olhos que pediam socorro. Mas será que alguém naquele palácio de vidro teria olhos para ver sua aflição? Ricardo, que estava conversando com uma recepcionista, parou no meio da frase. Seus olhos se estreitaram como os de uma águia avistando um rato. Ele não viu uma idosa precisando de ajuda. Viu uma sujeira invadindo seu castelo. Com passos duros e rápidos, ele marchou até a entrada, fazendo o som de seus sapatos caros ecoar pelo saguão silencioso. Ana, que estava organizando prontuários no balcão, sentiu um aperto no peito. Ela conhecia aquele olhar de Ricardo. Já tinha visto ele humilhar funcionários por muito menos. O que ele faria com aquela pobre senhora indefesa? "Ei, a senhora aí!" Ricardo gritou, sem nem chegar perto, como se a mulher tivesse uma doença contagiosa. "Parada aí mesmo. Onde pensa que vai entrando desse jeito?" A idosa parou, assustada. Ela segurava o peito com uma das mãos, a respiração curta e difícil. "Moço, por favor." A voz dela era fraca, rouca. "Eu estou sentindo uma dor, uma pontada forte. Preciso de um médico." Ela tentou dar mais um passo, buscando apoio em uma poltrona de couro, mas Ricardo se colocou na frente dela, bloqueando o caminho com o corpo. Ele teria coragem de negar socorro a alguém naquele estado? "Aqui não é hospital público, minha senhora." Ricardo disse com um sorriso de escárnio no canto da boca. "Olha para o seu estado. Está molhando todo o meu piso importado. O hospital municipal fica a 10 quilômetros daqui. Dê meia volta e saia, antes que eu chame a segurança para te arrastar." A crueldade nas palavras dele era cortante. A idosa vacilou, as pernas parecendo falhar. Ela não tinha forças para brigar, mal tinha forças para ficar em pé. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de raiva, mas de humilhação. Você consegue imaginar a dor de ser tratado como lixo no momento em que mais precisa de compaixão? Ana não aguentou.
O medo de perder o emprego gritava em sua cabeça, lembrando das contas atrasadas e do aluguel, mas o coração gritava mais alto. Ela largou os papéis no balcão e saiu de trás da recepção. Suas mãos suavam frio, mas suas pernas se moviam sozinhas em direção à porta. Os outros funcionários baixaram a cabeça, fingindo não ver, com medo de Ricardo. Mas Ana não conseguia fingir. Ela viu a senhora quase desabar e correu, segurando-a pelo braço antes que caísse no chão frio. Aquele toque, aquele simples gesto de apoio, selaria o destino de Ana de uma maneira que ela jamais poderia prever. "O que você pensa que está fazendo, Ana?" A voz de Ricardo sibilou, baixa e perigosa. Ele olhou para a mão da enfermeira segurando o casaco molhado da idosa com nojo. "Eu mandei essa mulher sair. Solte-a agora e volte para o seu posto, ou você vai sair por aquela porta junto com ela." O ultimato foi dado. O silêncio no saguão era absoluto, apenas o barulho da chuva lá fora. Ana olhou para a idosa, que a encarava com gratidão e súplica, e depois olhou para Ricardo. Ela tinha uma escolha a fazer: salvar seu emprego ou salvar sua alma. O que você faria no lugar dela? "Ela está tendo um infarto, Ricardo, ou um princípio de um." Ana respondeu, a voz trêmula mas firme. "Olha a cor dela, a sudorese fria. Se ela sair daqui agora, ela morre na calçada. E se ela morrer na nossa porta, a culpa é sua." Ana não esperou a resposta dele. Passou o braço da senhora pelos ombros e começou a guiá-la para dentro, ignorando a ordem do chefe. Ricardo ficou vermelho de raiva, as veias do pescoço saltando. Ninguém nunca tinha desafiado ele daquele jeito, muito menos uma simples enfermeira. Ele não ia deixar aquilo barato. A guerra estava declarada, e Ana seria a primeira baixa. Mas antes de continuar essa história tensa, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o que essa idosa vai revelar sobre quem ela realmente é vai te deixar de boca aberta. E a vingança do Ricardo vai ser terrível. Ana acomodou a senhora, que disse se chamar Dona Lourdes, em uma das macas da triagem, longe dos olhos do gerente. Enquanto media a pressão, que estava altíssima, Dona Lourdes segurou a mão de Ana. A mão da idosa, apesar de fria, tinha uma firmeza surpreendente. "Você é uma boa menina", disse Lourdes, olhando fundo nos olhos de Ana. "Poucos teriam a coragem de enfrentar aquele homem por uma velha como eu." Ana sorriu triste. Mal sabia ela que aquela velha tinha o poder de comprar aquele hospital inteiro com um telefonema. O silêncio na sala de observação era quebrado apenas pelo bip rítmico do monitor cardíaco e pelo som da chuva batendo com força na janela de vidro duplo. Ana havia conseguido estabilizar a pressão de Dona Lourdes e administrado um medicamento para aliviar a dor no peito. Não era um infarto fulminante, graças a Deus, mas uma crise hipertensiva severa causada pelo estresse e pelo frio. Ana cobriu a senhora com um cobertor térmico extra, ajeitando o travesseiro com um cuidado que não se aprende na faculdade, mas que vem do berço. Enquanto suas mãos trabalhavam, sua mente não parava de repassar a cena anterior, os gritos de Ricardo, a ameaça de demissão, o olhar de desprezo. Seu coração estava apertado, não por ela, mas pelo medo de faltar algo para o seu filho Pedrinho. Será que sua bondade custaria o sustento da sua família? Dona Lourdes, que parecia cochilar, abriu os olhos devagar. Eram olhos castanhos, profundos, cercados por rugas que contavam histórias de muitas décadas. Ela observou a enfermeira por um momento antes de falar. "Você está tremendo, menina", disse ela, a voz ainda fraca, mas lúcida. "Aquele homem, ele é o seu chefe, não é?" Ana suspirou, tentando forçar um sorriso tranquilizador que não chegou aos olhos. "É o gerente administrativo, Dona Lourdes. Mas não se preocupe com isso agora. O importante é que a senhora está aquecida e medicada. O doutor plantonista já vem te examinar melhor." Ana tentou mudar de assunto, mas a idosa não era fácil de enganar. Ela viu o crachá de Ana tremer em seu peito. "Você já sentiu aquele medo gelado de saber que fez a coisa certa, mas que vai pagar caro por isso? Ele vai te demitir por minha causa?" insistiu Lourdes, tentando se sentar na maca.
Ana a ajudou gentilmente a se acomodar, evitando responder diretamente. Ele é uma pessoa difícil, Dona Lourdes. Gosta das coisas do jeito dele. Mas eu não podia deixar a senhora lá fora na chuva. Tenho um filho de 5 anos em casa. Se fosse a minha mãe ou a minha avó naquele lugar, eu rezaria para que alguém abrisse a porta. Os olhos de Ana marejaram. Ela pensou em sua própria mãe, que morava no interior e que ela não via há 2 anos por falta de dinheiro para a passagem. A conexão entre aquelas duas mulheres, uma jovem enfermeira e uma idosa misteriosa, começou a se tecer ali, naqueles minutos de confissão silenciosa. Mas será que a compaixão paga as contas no final do mês? A porta da sala de observação se abriu com um estrondo, fazendo Ana pular de susto. Ricardo entrou e ele não estava sozinho. Trouxe consigo a chefe de enfermagem, uma mulher submissa que morria de medo dele. O ar na sala ficou pesado, sufocante. Ricardo nem olhou para a paciente na maca. Seus olhos estavam cravados em Ana como 2 punhais. Muito nobre da sua parte, Ana, ele disse, destilando veneno em cada sílaba, transformando meu hospital de ponta em um abrigo de caridade. Você violou 3 protocolos de admissão em menos de 10 minutos. Sabe o que isso significa? Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Ana, usando sua altura para intimidá-la. Ele queria vê-la chorar, queria vê-la implorar. Qual seria a punição para quem ousa ter coração em um lugar feito de pedra? Ana engoliu em seco, mantendo a postura ereta, embora suas pernas parecessem feitas de gelatina. A paciente estava em risco iminente de morte, Sr. Ricardo. O Código de Ética da Enfermagem diz que a vida tem prioridade sobre a burocracia. Ricardo soltou uma gargalhada seca, sem humor nenhum. Código de Ética, que lindo! Pena que o Código de Ética não paga a conta de luz desse prédio. Você desrespeitou uma ordem direta minha. Ele se virou para a chefe de enfermagem. Mude a escala dela. Agora. Quero a Ana no turno da noite, na ala de descarte de resíduos infectantes e limpeza de leitos. E dobre os plantões de fim de semana. Se ela gosta tanto de cuidar de lixo, vai limpar lixo até aprender a respeitar a hierarquia. A humilhação foi pública e cruel. Ana sentiu o rosto queimar. Limpeza de resíduos era um rebaixamento brutal para uma técnica experiente como ela. Ele não ia demiti-la. Ele ia quebrá-la aos poucos. Mas Ricardo tentou argumentar a chefe de enfermagem. A Ana é nossa melhor técnica na medicação. Ela tem mão leve. Os pacientes adoram. Ricardo cortou-a com um gesto brusco de mão. Eu não perguntei sua opinião. Faça o que eu mandei, ou junte-se a ela limpando comadres e chão sujo. Ele voltou seu olhar para Ana, um sorriso sádico nos lábios. Vamos ver quanto tempo sua bondade dura quando você estiver exausta, cheirando a desinfetante barato e sem ver seu filho nos fins de semana. Agora saia da minha frente. Vá buscar o material de limpeza. Deixe que outra pessoa termine aqui. Ana olhou para Dona Lourdes uma última vez. A idosa estava com os olhos fechados, aparentemente dormindo, mas suas mãos estavam fechadas em punho sob o lençol. Ana saiu da sala de cabeça baixa, segurando as lágrimas até chegar ao corredor. Você aguentaria tamanha injustiça sem explodir? O resto da noite foi um pesadelo acordado para Ana. Ela foi retirada de suas funções de cuidado e mandada para o subsolo, onde ficava o expurgo. O cheiro era forte, o trabalho era pesado e solitário. Enquanto esfregava comadres e separava lixo hospitalar, Ana chorava silenciosamente. Ela pensava em Pedrinho, que precisava de um remédio caro para a asma todo mês. Ela não podia pedir demissão. Ricardo sabia disso. Ele sabia que ela era mãe solteira e precisava daquele salário, e estava usando isso para torturá-la. Cada minuto parecia 1 hora, mas lá em cima, no quarto luxuoso onde Dona Lourdes havia sido transferida, apenas porque o médico de plantão, alheio à confusão, ordenou a internação, algo estava acontecendo. A velhinha humilde não estava dormindo. Ela estava observando, e ela tinha um plano. Dona Lourdes pegou sua bolsa velha,
que Ricardo havia chutado para um canto do quarto com desprezo. De dentro de um bolso interno, onde ninguém esperaria encontrar nada de valor, ela tirou um celular de última geração, um modelo que custava mais do que o salário de Ricardo. Com dedos ágeis que não tremiam mais, ela digitou uma mensagem curta. Não era um pedido de socorro, era uma ordem. Ela olhou para a porta por onde Ana havia saído humilhada e sussurrou para si mesma com uma voz que carregava a autoridade de quem comandava impérios. Ninguém maltrata um anjo na minha frente e sai impune. Espere até o amanhecer, Ricardo. O seu lixo vai te ensinar uma lição que o dinheiro não compra. O que será que estava escrito naquela mensagem misteriosa? A madrugada se arrastou. Ana terminou seu turno com as mãos calejadas e as costas doendo como nunca, quando o sol começou a nascer. Iluminando timidamente a cidade de concreto, ela subiu para bater o ponto e ir embora. Estava exausta, derrotada. Passou pela recepção e viu Ricardo tomando café, rindo com outro funcionário, parecendo o rei do mundo. Ele a viu passar, suja e cansada, e ergueu a xícara num brinde zombeteiro. Ana apenas baixou a cabeça e seguiu para a saída. Mas ao passar pela porta automática, ouviu alguém chamar seu nome. «Ana! Ei, menina Ana!» Era a voz de Dona Lourdes. A idosa estava sentada em uma cadeira de rodas, esperando um táxi, já vestida com suas roupas simples e secas. Ela parecia renovada. O que ela queria com a enfermeira agora? Ana se aproximou, preocupada. Dona Lourdes, a senhora já teve alta? Não devia descansar mais? A idosa sorriu, um sorriso enigmático que iluminou seu rosto cansado. Ela estendeu a mão e entregou a Ana um pequeno papel dobrado. Eu já estou bem, minha filha. Tenho que ir. Mas antes, quero que fique com isso. Não abra agora. Abra quando chegar em casa. Ana pegou o papel confusa. O que é isso? Lourdes piscou um olho. É apenas um agradecimento de uma velha que você salvou. E lembre-se, o mundo dá voltas e às vezes ele capota em cima de quem se acha dono dele. O táxi chegou. Um carro comum, nada luxuoso. E Dona Lourdes entrou. Enquanto o carro se afastava, Ana ficou ali na calçada, segurando o papelzinho. Ela não sabia, mas naquele pedaço de papel estava a chave para a sua libertação e para a queda do tirano. O que será que Dona Lourdes escreveu? O caminho de ônibus até a periferia onde Ana morava parecia mais longo naquela manhã. Sentada no banco duro, vendo a cidade acordar pela janela suja, ela segurava o papelzinho que a idosa lhe dera como se fosse um amuleto. Ao chegar em casa, foi recebida pelo abraço apertado de Pedrinho, que acabara de acordar. O cheiro de leite morno e o sorriso banguela do filho foram o bálsamo que seu coração precisava, mas a preocupação com o futuro ainda martelava em sua mente. Depois de colocar o menino para desenhar na sala, Ana sentou-se na beirada da cama, respirou fundo e finalmente desdobrou o papel. O que será que uma senhora humilde poderia ter escrito que fosse tão importante? Para sua surpresa, não havia dinheiro ali. Nenhuma oração. Havia apenas um número de telefone celular e uma frase curta, escrita com uma letra elegante e firme, muito diferente da letra tremida que se esperaria de alguém doente. Quando a tempestade ficar forte demais e você achar que o barco vai virar, ligue para este número. Diga apenas: a aliança foi selada na chuva. Assinado L. Ana franziu a testa confusa. Aquilo parecia coisa de filme ou de gente que não bate bem da cabeça. Ela quase amassou o papel para jogar fora, pensando que era apenas o delírio de uma senhora grata. Mas algo dentro dela, uma intuição feminina que nunca falhava, a fez parar. Ela guardou o bilhete dentro de sua Bíblia, na gaveta da cabeceira. Mal sabia ela que aquele pedaço de papel seria a única arma que teria na guerra que estava por vir. Os dias que se seguiram transformaram a vida de Ana em um verdadeiro inferno na terra. Ricardo não estava brincando quando disse que ia quebrá-la. Ele a tirou definitivamente da assistência aos pacientes e a transformou na faz-tudo das piores tarefas.
Ana passava os dias limpando banheiros entupidos, carregando sacos pesados de lixo infectante e sendo obrigada a esfregar o chão da recepção de joelhos, justamente no horário de maior movimento, para que todos a vissem naquela posição humilhante. Seus antigos colegas de trabalho, com medo de represálias, pararam de falar com ela. Ana almoçava sozinha, escondida na copa dos fundos, engolindo o choro junto com a comida fria. Até quando um ser humano aguenta ser pisado sem reagir? Ricardo parecia ter um prazer sádico em torturá-la. Certa tarde, ele a chamou em sua sala, onde o ar-condicionado gelado contrastava com o suor que escorria pelo rosto de Ana. Ana, Ana, ele disse, balançando a cabeça com falsa piedade enquanto olhava uma planilha. Recebi reclamações sobre a limpeza do terceiro andar. Dizem que você está desleixada. Sabe, estou pensando em cortar seu adicional de insalubridade. Afinal, se você não faz o serviço direito, não merece receber por ele. Ana sentiu o sangue ferver. Aquele adicional era o que pagava os remédios de Pedrinho. Eu limpei aquele andar 2 vezes, senhor Ricardo. O senhor está mentindo para me prejudicar. Ela retrucou, a voz embargada. Ricardo sorriu, aquele sorriso de cobra prestes a dar o bote. Cuidado com o tom, querida. Ou a próxima coisa que vou cortar é o seu emprego por justa causa. Você conseguiria manter a calma diante de tanta maldade? A situação chegou ao limite 2 semanas depois. Ana chegou para o plantão e encontrou seu armário revirado. Suas roupas civis estavam jogadas no chão, pisoteadas. E pior, sumiram com sua carteira, onde estava o dinheiro do vale-transporte para o mês inteiro. Desesperada, ela correu até a sala de Ricardo para reportar o furto. Ele nem levantou os olhos do computador. Deve ter sido algum descuido seu, Ana. Ou talvez você tenha perdido e está inventando histórias para pedir adiantamento. Aqui não é lugar para gente desorganizada. Ele fez uma pausa dramática e olhou para ela com desprezo. Aliás, você está suspensa por 3 dias, sem remuneração, para aprender a cuidar das suas coisas. Ana saiu da sala cambaleando, o mundo girando ao seu redor. Sem salário, sem vale-transporte, com o aluguel vencendo. O fundo do poço tinha chegado, e era frio e escuro. Ana voltou para casa a pé, caminhando por horas sob o sol quente, chorando de raiva e impotência. Ao chegar, encontrou a dona da casa onde morava no portão, cobrando o aluguel atrasado. Sinto muito, Ana, mas se não pagar até sexta, vou ter que pedir o imóvel. Ana entrou no quarto, trancou a porta e desabou. Olhou para o retrato de Pedrinho e sentiu que tinha falhado como mãe. Foi então que seus olhos pousaram na Bíblia sobre a cabeceira. Uma lembrança brilhou em sua mente como um relâmpago na escuridão. Quando a tempestade ficar forte demais, a voz de Dona Lourdes ecoou em sua memória. Ana abriu o livro trêmula e pegou o papelzinho. Será que funcionaria? Ou seria apenas mais uma humilhação? Com as mãos suadas, ela digitou o número no seu celular antigo e apertou chamar. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. O coração de Ana batia na garganta. Alô? Uma voz masculina, grave e profissional, atendeu. Aqui é da residência da matriarca. Quem gostaria? Ana engoliu o choro e disse a frase-chave. A aliança foi selada na chuva. Do outro lado da linha, o tom de voz mudou instantaneamente de formal para alerta máximo. Senhora Ana, aguarde um minuto. Ela estava esperando sua ligação. O que vai acontecer agora que o código foi ativado? Não desligue, senhora Ana. Mantenha a linha aberta. A voz masculina do outro lado do telefone era firme, mas educada, transmitindo uma segurança que Ana não sentia há dias. Ela ficou ali, sentada na beirada da cama, com o coração disparado, ouvindo apenas o som de teclas sendo digitadas ao fundo. Localizamos seu endereço. Um carro está indo buscar a senhora. Por favor, esteja pronta em 15 minutos. Traga seu filho, se necessário. Ana arregalou os olhos. Um carro? Buscar ela ali, naquelas ruas esburacadas da periferia? O medo misturou-se com a esperança. Será que era um trote? Ou será que aquela velhinha era algum tipo de criminosa poderosa? A dúvida corroía sua mente,
mas a lembrança dos olhos bondosos de Dona Lourdes lhe dizia para confiar. Você teria coragem de entrar num carro enviado por um desconhecido? Ana correu para lavar o rosto e trocar de roupa. Vestiu sua melhor calça jeans e uma blusa branca que guardava para ocasiões especiais, embora já estivesse um pouco gasta na gola. Arrumou Pedrinho, penteando os cabelos rebeldes do menino, e disse a ele que iriam fazer um passeio surpresa. O garoto sorriu, inocente, sem saber que a mãe estava tremendo por dentro. Quando saíram para o portão, exatamente 15 minutos depois, a vizinhança inteira parou. Não era um táxi e nem um carro de aplicativo que virava à esquina. Era uma limusine preta, blindada, brilhando sob o sol como uma joia no meio da poeira. O contraste era gritante. Aquele veículo custava mais do que todas as casas da rua juntas. O que os vizinhos iriam pensar ao ver a enfermeira desempregada entrando naquele luxo? O motorista, um homem alto de terno impecável e óculos escuros, desceu e abriu a porta traseira com uma reverência respeitosa. Senhora Ana, por favor, entrem. A matriarca aguarda. Ana segurou a mão de Pedrinho com força e entrou, sentindo o cheiro de couro novo e o ar-condicionado gelado que a fez esquecer o calor lá fora. O carro deslizou pelas ruas, macio e silencioso. Pedrinho estava maravilhado, tocando nos botões e olhando pela janela escurecida. Ana, porém, mal conseguia respirar. Eles atravessaram a cidade, saindo da zona leste e entrando nos bairros nobres, onde as mansões se escondiam atrás de muros altos e cercas elétricas. A cada quilômetro, Ana se sentia menor, mais deslocada. Onde exatamente ela estava se metendo? O carro finalmente parou diante de um portão de ferro gigantesco, adornado com letras douradas entrelaçadas. Mansão Alencar. Os portões se abriram lentamente, revelando um jardim que parecia um parque, com fontes, estátuas e gramados perfeitamente aparados. No final de uma longa alameda de palmeiras imperiais, erguia-se uma casa que parecia um castelo moderno, com janelas de vidro do chão ao teto. Ana sentiu um frio na barriga. Aquilo não era casa de gente rica comum, era casa de gente dona do mundo. O motorista estacionou na entrada principal e abriu a porta. Chegamos, podem subir as escadas. Ela está na biblioteca. Ana desceu, as pernas bambas, segurando o Pedrinho no colo. Será que ela estava sonhando ou aquele pesadelo tinha virado um conto de fadas? Uma governanta uniformizada recebeu Ana na porta e a guiou pelos corredores. O interior da casa era ainda mais impressionante, com quadros que pareciam de museu e tapetes onde os pés afundavam. Tudo era silêncio e grandiosidade. Chegaram a uma porta dupla de madeira maciça que estava entreaberta. A governanta fez um sinal para que entrassem e se retirou. Ana entrou devagar, com o coração na boca. A biblioteca era imensa, cheia de livros antigos. E lá, sentada em uma poltrona de veludo vermelho, de costas para a janela, com vista para o jardim, estava ela. Mas não era a senhora frágil e molhada daquela noite. Dona Lourdes vestia um terninho de seda azul marinho, usava pérolas no pescoço e tinha os cabelos brancos perfeitamente penteados. Ela exalava poder. Quem era aquela mulher que se transformou de mendiga em rainha? Entre, minha querida, sente-se aqui perto de mim. A voz era a mesma, carinhosa e firme. Ana obedeceu, sentando-se na ponta de uma cadeira, com Pedrinho agarrado à sua perna. Dona Lourdes sorriu para o menino e estendeu uma tigela de cristal cheia de balas finas, que estava na mesa lateral. Pode pegar, pequeno, enquanto nós conversamos coisas de gente grande. Pedrinho, tímido, pegou uma bala. Lourdes, então, voltou seus olhos penetrantes para Ana. Eu soube o que aconteceu. Soube da suspensão, do roubo, da humilhação. Meus olhos e ouvidos estão em todos os lugares, Ana. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Ana não aguentou. As lágrimas que segurou durante a viagem começaram a cair. Dona Lourdes, quem é a senhora? Por que tudo isso? A resposta que viria a seguir faria o chão de Ana desaparecer. Dona Lourdes suspirou e pegou uma pasta de couro que estava sobre a mesa. Meu nome completo é Lourdes Maria Alencar de Vasconcelos. Meu marido fundou o Grupo Santa Clara há 40 anos.
Quando ele morreu, assumi tudo. Hoje sou a acionista majoritária e presidente do conselho de 12 hospitais, incluindo aquele onde você trabalha. Ana abriu a boca, chocada. Ela estava diante da dona de tudo. Mas por que a senhora estava lá, vestida daquele jeito? Na chuva? Lourdes ficou séria, o olhar endurecendo. Porque me disseram que o atendimento estava impecável, que os lucros estavam subindo. Mas eu recebia cartas anônimas de pacientes pobres que diziam ter sido maltratados. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Precisava sentir na pele se o meu hospital ainda tinha alma ou se tinha virado apenas uma máquina de dinheiro. E o que ela descobriu naquela noite selou o destino de muita gente. E eu vi Ana, continuou Lourdes, a voz vibrando com uma raiva contida. Vi um gerente que trata seres humanos como lixo. Vi funcionários acovardados e vi você, a única luz naquela escuridão. Você arriscou tudo por uma estranha suja e sem nome. Ela abriu a pasta e tirou um documento. Ricardo acha que é o rei daquele hospital, porque eu, a velha viúva, fico trancada nesta mansão. Ele acha que eu não sei o que acontece no meu próprio quintal. Ele mexeu com a pessoa errada. Mas ele cometeu um erro ainda pior. Ele mexeu com a minha protegida. Lourdes empurrou o documento na direção de Ana. Leia. Isso é o começo da nossa justiça. Ana pegou o papel com as mãos trêmulas. O que estava escrito ali mudaria sua vida num piscar de olhos. Ana leu o cabeçalho. Era uma ordem oficial de auditoria completa e afastamento imediato. Mas havia mais. Havia um segundo papel, este com o nome de Ana. Nomeação para o cargo de... Ana leu em voz alta, sem acreditar nas palavras. Ela olhou para Lourdes, atordoada. Eu? Mas eu sou apenas uma técnica. Eu não tenho faculdade de administração. Lourdes sorriu. Um sorriso de quem sabe exatamente o que está fazendo. Você tem o que nenhuma faculdade ensina, Ana. Caráter e humanidade. O resto nós contratamos assessores para te ajudar. Mas antes de assumir seu novo posto, nós temos um pequeno teatro para encenar. Ricardo precisa cair, e ele vai cair feio. Você está disposta a me ajudar a dar a ele o troco que ele merece? A proposta de vingança estava na mesa, servida num prato frio. Ana aceitaria jogar aquele jogo perigoso? O plano era arriscado e exigia nervos de aço. Ana teria que voltar ao hospital e encarar a fera mais uma vez. Mas agora ela não estava sozinha. Dona Lourdes explicou cada detalhe na biblioteca da mansão. Eu quero que ele mostre a verdadeira face na frente de todos. Convoquei uma reunião de emergência com o conselho, mas Ricardo acha que é para receber um prêmio de gestor do ano pelos lucros que ele tanto adora. Ele não sabe que eu estarei lá. Ana vestiu seu uniforme antigo, aquele mesmo que Ricardo desprezava, e engoliu o medo. Ela não era mais a vítima, era a isca. Mas será que ela conseguiria manter a calma enquanto ele cuspisse seu veneno uma última vez na frente das testemunhas escondidas? Ao chegar no hospital, o clima estava elétrico. Havia movimentação estranha, carros importados no estacionamento privativo. Ricardo estava eufórico, andando de um lado para o outro no corredor da administração, arrumando a gravata de seda a todo momento. Ele se sentia o dono do mundo, prestes a ser coroado. Quando viu Ana parada na porta de sua sala de vidro, seu sorriso triunfante se transformou instantaneamente em uma careta de nojo. O que você faz aqui, criatura? Eu te suspendi. Veio rastejar pelo seu emprego de volta? Veio pedir esmola antes que eu chame a segurança? Ele falou alto, de propósito, para que as secretárias e outros funcionários ouvissem. Ele queria espetáculo. Mal sabia ele que a plateia que assistiria ao show seria bem diferente do que ele imaginava. Por favor, senhor Ricardo. Ana disse, seguindo o roteiro com a voz baixa e humilde. Eu preciso desse trabalho. Meu filho precisa dos remédios. Eu faço qualquer coisa, limpo qualquer chão, volto para o expurgo. Só não me demita. Ricardo soltou uma gargalhada cruel, aquele som que assombrava os pesadelos de Ana. Ele se sentou na ponta da mesa, olhando para ela de cima, saboreando o momento de poder absoluto. Qualquer coisa? É tarde demais para implorar, querida. Sabe, Ana, eu nunca gostei de você.
Você tem essa mania irritante de achar que é gente, de querer ajudar. Aqui, caridade é fraqueza, e eu vou te esmagar para dar o exemplo aos outros. Ele se inclinou para a frente, o rosto vermelho de prazer sádico, sem perceber que a porta da sala de reuniões ao lado estava entreaberta. Você está demitida por justa causa, e vou garantir que nenhum hospital dessa cidade te contrate. Você vai passar fome junto com aquele seu moleque. Foi nesse momento exato que a porta atrás de Ana se abriu silenciosamente. Você consegue imaginar a cara dele quando viu quem estava entrando? Não era apenas Dona Lourdes. Eram 6 homens e mulheres de terno cinza, membros do conselho diretor, e 2 advogados com pastas grossas nas mãos. E à frente deles, liderando o grupo como uma general indo para a batalha, estava a mendiga que Ricardo havia expulsado na chuva, agora vestida como a imperatriz que realmente era. O silêncio que caiu na sala foi tão pesado que dava para ouvir o zumbido das lâmpadas fluorescentes. O sorriso de Ricardo congelou, transformando-se lentamente em uma máscara de puro terror. Ele olhou para Ana, depois para Lourdes, e a cor fugiu de seu rosto como se ele tivesse visto um fantasma. Ele tentou gaguejar, tentou se levantar, mas as pernas falharam e ele caiu sentado na cadeira. O caçador tinha acabado de virar a caça. Como você reagiria se visse seu pior pesadelo se tornar realidade bem na sua frente? Boa tarde, Ricardo, disse Dona Lourdes, a voz calma, mas cortante como vidro, ecoando pela sala. Acho que não fomos devidamente apresentados na outra noite. Naquele dia, você me ofereceu a calçada, o frio e a humilhação. Hoje eu vim retribuir a gentileza, mas com juros e correção monetária. Ela caminhou até o meio da sala, ignorando o gerente que tremia como uma folha, e colocou a mão carinhosamente no ombro de Ana, num gesto de proteção absoluta. Você disse que ela passaria fome? Que ela não era ninguém? Que a bondade dela era fraqueza? Lourdes olhou para os conselheiros, que balançavam a cabeça em reprovação total ao gerente. Pois deixe-me apresentar a pessoa que vai ocupar a sua cadeira daqui a 5 minutos. Ricardo arregalou os olhos, a boca abrindo e fechando sem sair som, o suor escorrendo pela testa. O golpe final estava prestes a ser dado e seria devastador. Dona Lourdes, por favor, deixe-me explicar. Ricardo gaguejou, levantando-se da cadeira como se ela queimasse. Ele tentou arrumar o paletó, tentou recuperar a postura arrogante, mas era inútil. Diante daquela mulher pequena, ele parecia um menino pego fazendo travessura. Eu estava apenas testando a funcionária. É um teste de estresse, para ver se ela aguenta a pressão do cargo. Eu jamais demitiria uma mãe de família. A mentira era tão deslavada que um dos conselheiros soltou um suspiro de descrença audível. Ana olhou para ele, chocada com a capacidade daquele homem de distorcer a realidade. Será que ele achava mesmo que alguém naquela sala cairia naquela história ridícula? Lourdes não disse nada imediatamente. Ela apenas caminhou até a mesa dele, pegou o crachá de gerente-geral que estava sobre os papéis e o analisou com calma, girando-o entre os dedos. O silêncio era torturante. Ricardo suava tanto que sua camisa de marca já estava manchada nas axilas. Um teste de estresse, Lourdes repetiu, a voz baixa, quase um sussurro. De repente, ela soltou o crachá na mesa com um estalo seco que soou como um tiro na sala silenciosa. E quando você me expulsou na chuva, Ricardo, quando me chamou de lixo, também era um teste? Ou era apenas a sua alma podre se revelando porque você achava que ninguém importante estava olhando? Ela se inclinou sobre a mesa, os olhos faiscando. O caráter de um homem não se mede quando ele está diante de reis, mas de como ele trata os que nada têm a oferecer. E você, meu caro, falhou miseravelmente. O que viria a seguir seria o golpe de misericórdia. Você está demitido, Ricardo, anunciou Lourdes, virando-se para os conselheiros para oficializar o ato. Por justa causa, conduta imoral, abuso de poder e negligência médica. Ricardo tentou protestar, o rosto ficando roxo de raiva.
Você não pode fazer isso. Eu dobrei os lucros desse hospital. Eu tenho direitos. Lourdes ergueu a mão, silenciando-o. Lucros às custas de vidas? Não no meu hospital. E sobre seus direitos, sugiro que guarde seu dinheiro para bons advogados, porque a auditoria que encomendei encontrou desvios nas compras de medicamentos. Você não só vai sair daqui sem emprego, como vai sair algemado se não desaparecer da minha frente em 5 minutos. A menção aos desvios foi a pá de cal. Ricardo murchou. Ele sabia que era verdade. O medo de ser preso superou a arrogância. Você já viu um gigante desmoronar até virar pó? 2 seguranças, chamados previamente por Lourdes, entraram na sala. Eram os mesmos que Ricardo costumava humilhar. Eles não esconderam o sorriso de satisfação ao pegarem o ex-chefe pelos braços, não com violência, mas com uma firmeza que deixava claro quem mandava agora. "Me soltem! Eu sei andar!" gritou Ricardo, esperneando enquanto era arrastado para fora de sua própria sala de vidro. Todos os funcionários do andar, que assistiam boquiabertos, começaram a aplaudir timidamente, e logo as palmas se transformaram em uma ovação. O tirano havia caído. Ana assistiu a tudo encostada na parede, as lágrimas escorrendo livremente. O pesadelo tinha acabado. Mas o que aconteceria com ela agora? Com a sala finalmente livre da presença tóxica de Ricardo, Dona Lourdes se voltou para Ana. A idosa parecia cansada, mas feliz. "Acabou, minha filha. Ele nunca mais vai te fazer mal." Ana tentou enxugar o rosto, envergonhada por chorar na frente de tanta gente importante. "Obrigada, Dona Lourdes. A senhora salvou minha vida. Eu vou voltar para o meu posto agora. Prometo trabalhar dobrado para compensar a confusão." Ela fez menção de sair, mas Lourdes segurou seu braço suavemente. "Onde você pensa que vai? Você não ouviu o que eu disse antes? Aquela cadeira ali." Ela apontou para a cadeira de couro vazia de Ricardo. "Agora é sua." Ana parou, confusa. "Minha? Mas, Dona Lourdes, eu sou enfermeira. Eu não sei gerenciar contas, planilhas. Eu não posso aceitar. Como uma pessoa simples poderia assumir um cargo tão alto?" Lourdes sorriu e olhou para os conselheiros. "Senhores, apresento-lhes a nova diretora de humanização e atendimento do Hospital Santa Clara. Ana não vai cuidar das planilhas. Temos contadores para isso. Ela vai cuidar das pessoas. Ela vai ter poder de veto sobre qualquer decisão administrativa que fira a dignidade dos pacientes ou dos funcionários. Ela será os meus olhos e o meu coração aqui dentro." Lourdes voltou-se para Ana e pegou suas mãos calejadas. "Você tem o que Ricardo nunca teve: empatia. Eu vou te ensinar o resto. O salário é 10 vezes o que você ganhava, com todos os benefícios para o seu filho. Você aceita o desafio de transformar esse lugar num hospital de verdade?" O mundo de Ana parou. 10 vezes o salário, poder para proteger os pacientes, era muito mais do que um sonho. Ana olhou para a foto de Pedrinho que ela carregava no bolso do uniforme. Pensou nas noites de fome, no medo, na humilhação, e depois olhou para os funcionários lá fora, que a olhavam com esperança. Ela não podia recusar. Não era só por ela, era por todos eles. Ela respirou fundo, ergueu o queixo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se poderosa. "Eu aceito, Dona Lourdes, mas com uma condição." E a sala ficou em silêncio. Que condição uma ex-faxineira ousaria impor à dona do hospital? Lourdes ergueu uma sobrancelha curiosa. "E qual seria, minha querida?" Ana sorriu. Um sorriso tímido, mas firme. "Que a senhora me deixe criar uma ala gratuita para atender quem não tem plano de saúde. Ninguém mais vai ser barrado na porta desse hospital enquanto eu estiver sentada naquela cadeira." A resposta de Dona Lourdes fez todos na sala se emocionarem. "Minha filha", disse a matriarca com os olhos marejados, "eu não esperava menos de você. Está feito." As duas se abraçaram ali mesmo, no meio da sala da diretoria, selando um pacto que mudaria a saúde daquela cidade. Mas a história não acaba aqui. A queda de Ricardo foi apenas o começo. Ele não aceitaria a derrota tão facilmente. Enquanto era jogado na calçada, o mesmo lugar onde ele havia expulsado Lourdes dias antes,
Ele jurou vingança. Ele pegou o celular e discou um número proibido. Alô? Eu preciso de um favor. Quero que vocês acabem com uma enfermeira. O perigo ainda rondava Ana e a felicidade dela estava prestes a ser testada mais uma vez. Quem Ricardo chamou? As semanas seguintes foram como um sonho dourado para Ana. Com o adiantamento salarial e a ajuda de Dona Lourdes, ela conseguiu alugar uma casinha confortável em um bairro seguro, com um quintal onde Pedrinho podia correr e brincar sem medo. No hospital, a mudança foi radical. A Ala da Esperança, como Ana batizou o projeto de atendimento gratuito, estava em obras aceleradas. O clima nos corredores, antes pesado e silencioso, agora era de cooperação. Os funcionários sorriam, trabalhavam com gosto, sabendo que eram valorizados. Ana, sentada na cadeira de diretoria, que antes parecia grande demais, agora a ocupava com a naturalidade de quem nasceu para liderar pelo coração. Mas será que tanta felicidade pode durar sem despertar a inveja dos perversos? Enquanto Ana vivia seus dias de glória, Ricardo vivia na escuridão. Despejado de seu apartamento de luxo e com as contas bloqueadas pela investigação policial, ele estava morando em um motel barato na periferia. O ódio o consumia como um câncer. Ele passava os dias vigiando a rotina de Ana, escondido em um carro alugado com vidros escuros. Ele via os sorrisos, via as roupas novas, via o sucesso dela, e aquilo era gasolina para o seu incêndio interno. Ela roubou minha vida, ele murmurava para si mesmo, apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Aquela faxineira metida à santa tirou tudo de mim, mas ela vai pagar. Ah, se vai. Você já viu o que o ódio faz com a mente de um homem desesperado? O plano de Ricardo não era apenas machucar Ana, era destruir o legado dela. Ele sabia que a inauguração da Ala da Esperança seria em 2 dias, um evento grande, com a presença da imprensa e da sociedade. Seria o momento de consagração de Ana e de Dona Lourdes. Ricardo marcou um encontro em um bar sujo, no centro da cidade, com um antigo conhecido, um homem chamado Cobrão, que fazia serviços sujos que ninguém mais aceitava. Eu quero que seja um espetáculo, disse Ricardo, deslizando um envelope com suas últimas economias pela mesa gordurosa. Não quero que você encoste nela. Quero que você acabe com a festa. Quero fogo, fumaça, pânico. Quero que todos pensem que foi negligência dela, que ela é incompetente. O vilão sorriu ao imaginar a cena. O que poderia dar errado em um plano tão cruel? Naquela tarde, Ana sentiu um arrepio estranho enquanto vistoriava as obras da nova ala. Tudo estava perfeito. As paredes pintadas de cores suaves, os equipamentos de última geração instalados. Mas havia uma sensação de peso no ar, como se alguém estivesse observando. Ela comentou com o mestre de obras. Senhor Zé, o senhor checou a fiação, o sistema de incêndio? O homem, um senhor bondoso de bigode branco, riu. Dona Ana, a senhora se preocupa demais. Está tudo nos trinques. Pode dormir tranquila. Ana sorriu, tentando afastar a paranoia. Deve ser o nervosismo da estreia, pensou. Mas a intuição de mãe raramente falha. O perigo não estava na fiação. Estava na maldade humana que rondava os muros do hospital. A noite caiu e o hospital diminuiu o ritmo. Ana ficou até mais tarde revisando os discursos. Quando finalmente pegou sua bolsa para ir embora, encontrou algo estranho em cima de sua mesa. Era uma boneca de pano, velha e suja, com um dos olhos arrancados. Pregado no peito da boneca, um bilhete feito com recortes de revista dizia: Cinderela, o relógio vai bater 00:30 e sua carruagem vai virar abóbora. Aproveite enquanto dura. Ana sentiu o sangue gelar. Ela reconheceu o cheiro de cigarro barato que impregnava a boneca. Era o mesmo cheiro que Ricardo exalava quando estava nervoso. Ele estava ali. Ele tinha entrado na sala dela. O medo paralisante voltou, mas agora ela tinha muito mais a perder. O que você faria se recebesse um aviso de que seu tempo estava acabando? Ana pegou o telefone para ligar para a segurança, mas hesitou. E se fosse apenas uma brincadeira de mau gosto?
E se ela chamasse a polícia e não encontrassem nada, e ela passasse por histérica na frente do conselho? Ricardo estava jogando com a mente dela, tentando desestabilizá-la antes do grande dia. Ela respirou fundo, jogou a boneca no lixo e decidiu que não daria a ele o gosto do seu medo. Você não vai me parar, Ricardo. Ela sussurrou para a sala vazia, tentando convencer a si mesma. Saiu do hospital, olhando para todos os lados. Entrou no carro blindado, que Dona Lourdes agora disponibilizava para ela, e foi para casa. Mas, do outro lado da rua, na sombra de uma árvore, uma figura observava a partida dela com um isqueiro na mão, acendendo e apagando a chama. A contagem regressiva havia começado. O dia da inauguração amanheceu com um céu azul de brigadeiro, como se Deus estivesse sorrindo para o Hospital Santa Clara. A entrada estava decorada com balões brancos e dourados, e uma faixa enorme dizia: Ala da Esperança. Saúde é direito de todos. A imprensa estava lá, com câmeras e microfones, e a sociedade, que antes torcia o nariz para Ana, agora queria sair na foto ao lado da nova diretora. Ana vestia um terninho bege elegante, presente de Dona Lourdes, mas suas mãos tremiam levemente enquanto ela segurava o discurso. Ela olhou para Pedrinho, que estava lindo num mini-terno, sentado na primeira fila ao lado da matriarca. Tudo parecia perfeito, um conto de fadas moderno. Mas por que aquela sensação de aperto no peito não passava, como se um grito estivesse preso em sua garganta? A cerimônia começou com o hino nacional e palavras bonitas do prefeito. Dona Lourdes subiu ao palco, apoiada em sua bengala de prata, e o silêncio foi total. Hoje, disse ela com voz firme, nós não estamos apenas inaugurando paredes e equipamentos. Estamos inaugurando uma nova era de compaixão. E isso só foi possível graças a uma mulher que me ensinou que a verdadeira riqueza não está no banco, mas no coração. Ela chamou Ana ao palco. Os aplausos foram ensurdecedores. Ana subiu, com lágrimas nos olhos, e começou a falar sobre sua jornada, sobre a importância de olhar para o próximo. Mas enquanto falava, seus olhos de enfermeira, treinados para notar detalhes, perceberam algo errado no fundo do salão. Uma fumaça fina, quase invisível, começava a sair de uma das saídas de ar-condicionado. Será que sua mente estava pregando peças ou o perigo já estava entre eles? De repente, o som de uma explosão abafada fez o chão tremer. As luzes piscaram e se apagaram, mergulhando o salão na penumbra, iluminado apenas pelas luzes de emergência vermelhas. O silêncio durou 1 segundo, tempo suficiente para o cérebro processar o medo, e então o caos explodiu. Gritos, empurrões, cadeiras sendo derrubadas. "Fogo! É fogo!" alguém gritou. A fumaça, agora negra e densa, começou a invadir o ambiente rapidamente. O cheiro acre de plástico queimado ardia na garganta. O plano de Ricardo estava em ação. Não era um incêndio qualquer, era pânico químico projetado para causar terror absoluto. Ana largou o microfone e, em vez de correr para se salvar, correu para a beira do palco. "Calma! Todos para as saídas laterais! Sem correr!" Ela gritou, sua voz de comando de enfermeira, tentando cortar o histerismo. Mas quem ouviria a razão quando o instinto de sobrevivência fala mais alto? No meio da confusão, Ana viu Dona Lourdes tossindo, tentando proteger Pedrinho com seu próprio corpo. O coração de Ana quase parou. Ela pulou do palco, rasgando a meia calça, e abriu caminho entre a multidão em pânico. "Mãe! Pedrinho!" Ela gritou, alcançando-os. "Vem comigo, rápido!" Ela guiou os dois e um grupo de idosos para uma saída de serviço que ela conhecia bem dos tempos de limpeza, uma porta que ninguém mais lembrava que existia. Enquanto empurrava a porta pesada, ela olhou para trás. No meio da fumaça, perto da entrada principal onde as pessoas se amontoavam perigosamente, ela viu uma figura parada, imóvel, usando um boné e óculos escuros. Ele não estava fugindo, ele estava assistindo e estava sorrindo. Era Ricardo. Aquele sorriso macabro dizia tudo. "Eu avisei que acabaria com a sua festa. O que você faria ao ver o demônio rindo da sua desgraça?"
Ana conseguiu tirar Lourdes, Pedrinho e o grupo de idosos para o Jardim dos Fundos, onde o ar era puro. As sirenes dos bombeiros já uivavam ao longe. "Fiquem aqui, não saiam daqui", ordenou Ana, a adrenalina pulsando em suas veias. "Mas, Ana, onde você vai?", gritou Dona Lourdes, segurando o braço dela. "Tem gente lá dentro, Dona Lourdes. Pacientes acamados na ala nova. Eles não podem correr, e eu sei quem fez isso." Ana se soltou e, contra todo o bom senso, correu de volta para o prédio em chamas. Ela não era apenas a diretora, ela era a enfermeira que fez um juramento de proteger a vida. Mas ao entrar no corredor cheio de fumaça, ela não encontrou apenas o fogo. Ela encontrou Ricardo, bloqueando o caminho para os extintores, segurando uma barra de ferro. "A festa acabou, Cinderela." Ele sibilou, os olhos insanos brilhando no escuro. "Agora é só você e eu." Ana estava sozinha, desarmada, diante de um homem louco de ódio. Como ela poderia vencer aquela luta desigual? O corredor estava quente como um forno e a fumaça ardia nos olhos de Ana, fazendo as lágrimas correrem sem parar. Mas nada era mais assustador do que a figura de Ricardo à sua frente. Ele girava a barra de ferro na mão com um sorriso torto, os dentes à mostra como um animal selvagem. "Você achou que podia tirar o meu lugar?", ele gritou, a voz rouca por causa da fumaça. "Você é só uma empregada. Eu sou o Santa Clara. Se eu não posso ter este hospital, ninguém vai ter." Ele estava completamente fora de si, consumido por uma loucura nascida da inveja. Ana olhou para os lados, procurando uma saída ou uma arma, mas estava encurralada entre a parede e o fogo que começava a lamber o teto. "Você já sentiu o cheiro da morte vindo na sua direção?" Ana sabia que não tinha força física para lutar contra um homem daquele tamanho e armado. Ela precisava usar a cabeça. "Ricardo, olhe em volta", ela gritou, tentando manter a voz firme, apesar do terror. "O fogo está se espalhando rápido. Se você não sair agora, vai morrer aqui junto comigo. Vale a pena morrer só para se vingar?" Ricardo parou por um segundo, os olhos vacilando. Por um breve momento, o instinto de sobrevivência pareceu lutar contra o ódio, mas o ódio venceu. "Eu não me importo", ele urrou. "Desde que eu veja você queimar primeiro." Ele levantou a barra de ferro bem alto, pronto para desferir um golpe fatal na cabeça de Ana. O tempo pareceu parar. Seria aquele o fim da enfermeira que só queria fazer o bem? No instante em que Ricardo baixou o braço com toda a força, Ana agiu por instinto. Ela se jogou no chão, rolando para o lado. A barra de ferro acertou a parede de gesso com um estrondo, abrindo um buraco e levantando poeira. Ricardo perdeu o equilíbrio com o impulso. Foi a chance de Ana. Ela não tentou correr. Ela sabia que ele a alcançaria. Em vez disso, ela esticou a mão e agarrou o extintor de incêndio que estava preso na parede baixa, ao seu alcance. Com um grito de esforço, ela destravou o pino e apontou o jato de espuma química direto no rosto do ex-gerente. Ricardo berrou, largando a barra de ferro e levando as mãos aos olhos, cegado e sufocado pela espuma branca. Quem diria que a ferramenta feita para salvar vidas seria a arma para salvar Ana? Enquanto Ricardo tossia e cambaleava, tentando limpar os olhos, Ana se levantou. Ela poderia ter fugido. Poderia ter deixado ele ali para ser consumido pelas chamas que avançavam. Teria sido a justiça divina, não é? Mas Ana era enfermeira. O juramento que ela fez não tinha exceções para vilões. Ela olhou para o homem caído e, em vez de ódio, sentiu pena. "Vem!" ela gritou, agarrando o colarinho da camisa dele e puxando-o para longe do foco do incêndio. "Levanta, Ricardo! Os bombeiros estão chegando!" Ela o arrastou, pesado e relutante, até uma área onde a fumaça era menos densa. Ele tentou empurrá-la, ainda confuso, mas estava fraco demais. Foi nesse momento que as portas do corredor se abriram com um chute poderoso. Eram os bombeiros. A ajuda tinha chegado, mas será que chegariam a tempo de salvar a reputação de Ana também? Os bombeiros, equipados com máscaras e machados, rapidamente controlaram a situação. 2 deles pegaram Ricardo, que agora chorava feito criança, e o levaram para fora.
Ana, tossindo muito, apontou para o fim do corredor. Os pacientes na sala 302, acamados, ela conseguiu dizer antes de suas pernas falharem. Um bombeiro assegurou. Nós já os tiramos, senhora. Entramos pela janela externa. Todos estão salvos. O alívio foi tão grande que Ana sentiu o mundo girar e escurecer. Ela desmaiou ali mesmo, nos braços do bombeiro, com o rosto sujo de fuligem, mas com a alma limpa. O fogo apagou, mas quando a poeira baixasse, o que a polícia encontraria nos bolsos de Ricardo selaria o destino dele para sempre. Quando Ana abriu os olhos novamente, não viu fumaça nem fogo. Viu o branco imaculado de um quarto de hospital e sentiu a mão pequena e quente de Pedrinho segurando a sua. Ao lado da cama, sentada numa poltrona, Dona Lourdes velava seu sono como uma guardiã. Ela acordou! Gritou Pedrinho, pulando no pescoço da mãe com cuidado. Ana tentou se sentar, mas sentiu o corpo dolorido e a garganta arranhando. Calma, minha guerreira, disse Lourdes, levantando-se para oferecer um copo d'água. Você inalou muita fumaça, mas os médicos dizem que vai ficar novinha em folha. Ana bebeu a água com avidez e, assim que recuperou a voz, fez a pergunta que não calava. E o Ricardo? E os pacientes? O que a resposta revelaria traria paz ou mais preocupação? Os pacientes estão todos bem, graças a você e aos bombeiros, respondeu Lourdes com um brilho de orgulho nos olhos. E Ricardo? Bem, Ricardo teve o destino que plantou. A matriarca ligou a televisão que estava suspensa na parede. No noticiário local, a imagem de Ricardo aparecia, algemado, sendo colocado dentro de uma viatura policial. A manchete dizia: ex-gerente preso em flagrante por incêndio criminoso e tentativa de homicídio. A polícia encontrou no bolso dele o isqueiro e luvas com vestígios de acelerante químico, explicou Lourdes. Além disso, ele confessou tudo no caminho para a delegacia, gritando que a culpa era sua por ter roubado a vida dele. O ódio o cegou tanto que ele nem se preocupou em esconder as provas. Ana suspirou aliviada, mas também triste. Como um ser humano pode se deixar levar a esse ponto de escuridão? Mas havia algo mais que Dona Lourdes queria mostrar. Olhe isso, Ana. Isso é o que o Brasil inteiro está vendo. Ela mudou de canal. Na tela, passava um vídeo tremido, gravado por um cinegrafista que estava perto da entrada lateral durante o incêndio. As imagens mostravam Ana saindo da fumaça, tossindo, arrastando Ricardo semiconsciente pela camisa. O repórter comentava com voz emocionada. Mesmo depois de ser atacada, a enfermeira Ana voltou ao inferno para salvar o homem que tentou matá-la. Um exemplo de humanidade que chocou a todos nós. Ana cobriu o rosto com as mãos, envergonhada. Eu só fiz o meu trabalho, Dona Lourdes. Não podia deixar ele morrer. Lourdes sorriu e segurou as mãos dela. Para você foi trabalho. Para o mundo foi um milagre. Você não venceu Ricardo com força, Ana. Você o venceu com amor. Isso é a maior derrota que ele poderia sofrer. Você conseguiria perdoar quem tentou te destruir? Nos dias seguintes, o quarto de Ana parecia uma floricultura. Chegavam cartas, presentes e flores de pessoas que ela nem conhecia, agradecendo pelo exemplo. Até os funcionários que antes tinham medo de falar com ela vieram pedir desculpas por não terem a defendido antes. Ricardo, por outro lado, amargava sua solidão em uma cela fria. Sem advogados caros, pois Lourdes garantiu que o hospital processasse ele até o último centavo, e abandonado pelos amigos de interesse, ele teve muito tempo para pensar. Dizem que na cadeia, os outros presos não gostam de quem ataca mulher e criança. A vida de Ricardo tinha virado o inferno que ele desejou para Ana. A justiça tarda, mas não falha, e quando vem, vem pesada. Uma semana depois, Ana recebeu alta. Ainda mancava um pouco e tinha alguns hematomas, mas estava viva. Ao sair do hospital, esperava pegar um táxi discretamente, mas encontrou uma multidão na porta. Eram os pacientes da ala da esperança, os funcionários, os médicos e a vizinhança. Quando a viram, começaram a aplaudir. Não eram palmas educadas de cerimônia. Eram palmas calorosas, acompanhadas de assobios e gritos de bravo.
Pedrinho olhava para a mãe como se ela fosse a Mulher Maravilha. Ana chorou, dessa vez de alegria pura. Ela olhou para o céu e agradeceu. A tempestade tinha passado. O vilão estava preso e ela estava cercada de amor. Mas ainda faltava uma coisa: reconstruir o que o fogo levou. Será que a ala da esperança teria forças para renascer das cinzas? A reconstrução da ala da esperança não foi feita apenas com tijolos e cimento. Foi feita com mãos unidas. Diferente da primeira vez, quando os pedreiros trabalhavam em silêncio sob o olhar severo de fiscais, agora havia música e risadas. A comunidade, tocada pela história de Ana, apareceu para ajudar. Pintores doaram tintas, marceneiros fizeram móveis sob medida e até crianças das escolas vizinhas desenharam quadros coloridos para pendurar nos corredores. O fogo de Ricardo tentou destruir o sonho, mas acabou servindo para temperar o aço daquela união. Onde antes havia paredes queimadas e fuligem, agora nascia um jardim interno, cheio de luz, para que os pacientes pudessem ver o sol enquanto se recuperavam. Você já viu algo destruído ficar ainda mais bonito depois de consertado? Ana voltou ao trabalho com uma energia nova. Ela não se trancou na sala da diretoria com ar-condicionado como Ricardo fazia. A porta dela ficava sempre aberta. Pela manhã, ela fazia a ronda nos quartos, não para cobrar relatórios, mas para segurar a mão dos pacientes, ouvir suas histórias e checar se o café estava quentinho. Ela implementou uma regra simples: olho no olho. Ninguém era atendido sem ser chamado pelo nome. O Hospital Santa Clara, que antes era conhecido pelo luxo frio, passou a ser conhecido pelo calor humano. Os lucros, curiosamente, aumentaram, porque quando as pessoas são tratadas com amor, elas confiam, indicam e voltam. O bem, meus amigos, é o melhor negócio que existe. Mas será que Ana conseguiria manter sua essência sem se deixar levar pelo poder? Dona Lourdes observava tudo um pouco mais de longe agora. Ela ia ao hospital menos vezes, preferindo ficar em sua mansão brincando com Pedrinho nos fins de semana ou cuidando de suas orquídeas. Um dia, ela chamou Ana para um chá na varanda. "Minha filha", disse a matriarca, servindo a xícara de porcelana, "eu passei 40 anos construindo um império, mas levei uma vida inteira para encontrar uma herdeira digna, não de sangue, mas de alma." Ela entregou a Ana uma chave dourada antiga. "Esta é a chave do cofre principal da fundação. A partir de hoje, você não é mais minha funcionária, você é minha sócia. O futuro desse hospital e de todos os outros está nas suas mãos." Ana tentou recusar, dizendo que era muita responsabilidade, mas Lourdes foi firme. "O mundo precisa de mais Anas e menos Ricardos. Aceite e faça brilhar." Qual é o peso de carregar a esperança de tanta gente nos ombros? Ana aceitou o desafio. Ela criou programas de bolsas para que filhos de faxineiros pudessem estudar medicina e enfermagem. Ela transformou o Santa Clara em um hospital-escola, onde a primeira lição não era anatomia, mas empatia. E todos os anos, no dia do aniversário daquele fatídico incêndio, o hospital fazia uma festa, não para lembrar da dor, mas para celebrar a vida. Ricardo, diziam as más línguas, foi transferido para um presídio longe dali e acabou virando um homem religioso, varrendo o pátio da prisão em silêncio, talvez buscando o perdão que Ana lhe deu naquele corredor em chamas. A vida colocou cada um no seu exato lugar. Certa tarde, anos depois, Ana estava caminhando pela recepção quando viu uma jovem enfermeira recém-contratada sendo impaciente com um morador de rua que pedia água na porta. A cena era quase uma repetição do passado. Ana sentiu um aperto no coração, mas não gritou. Ela se aproximou suavemente, tocou no ombro da jovem e disse: "Filha, venha cá. Deixe-me te contar uma história sobre uma mendiga e um copo d'água." A jovem parou, ouviu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Naquele momento, Ana soube que o ciclo estava completo. A semente havia sido plantada e continuaria dando frutos muito depois que ela se fosse. O legado estava salvo. Mas o que podemos aprender com tudo isso para as nossas próprias vidas? Hoje,
Quem passa pelo jardim do Hospital Santa Clara vê uma estátua de bronze discreta, mas poderosa. Ela não retrata um médico famoso ou um político importante. Ela mostra uma jovem enfermeira estendendo a mão para uma senhora sentada no chão. Embaixo, uma placa dourada diz apenas: "Aqui, a humanidade é o nosso melhor remédio." Ana, agora com os cabelos grisalhos, gosta de sentar naquele banco nas tardes de domingo, observando as pessoas entrarem e saírem. Ela vê filhos segurando a mão de pais idosos, maridos preocupados com esposas, e sabe que lá dentro eles serão tratados com a dignidade que merecem. O império que Dona Lourdes construiu e que Ana humanizou continua firme, provando que o bem não é apenas bonito, ele é eterno. Ricardo tinha tudo: cargo, dinheiro, status. Mas ele perdeu tudo porque lhe faltava o essencial: a capacidade de ver o outro. Ele olhou para uma idosa e viu sujeira. Ana olhou para a mesma mulher e viu uma vida que precisava de socorro. A vida tem uma maneira curiosa de nos testar quando menos esperamos. Às vezes, o anjo que Deus envia para mudar a nossa história não vem com asas e luz, mas com roupas rasgadas, cheiro de chuva e um pedido de ajuda. E é nessas horas, quando ninguém está olhando, que mostramos quem realmente somos. A verdadeira riqueza de Ana não foi a herança ou o cargo de diretora, mas a paz de deitar a cabeça no travesseiro todas as noites, sabendo que fez a coisa certa. Essa foi a história da enfermeira que, sem saber, salvou a própria vida ao salvar uma desconhecida. De uma noite de tempestade e humilhação, nasceu um legado de amor que atravessou gerações. Ana e Dona Lourdes nos mostram que o mundo dá voltas e que a mão que hoje ajuda a levantar alguém do chão pode ser a mesma mão que amanhã te puxará do abismo. Nunca subestime o poder de um gesto de bondade, pois ele ecoa na eternidade. E você acredita que o encontro entre Ana e Dona Lourdes estava escrito nas estrelas? Você acredita que o destino existe ou foi apenas o acaso? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou adorar ler o que você pensa. Se essa história tocou o seu coração, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que precisa acreditar que o bem sempre vence no final. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes que vêm por aí. Fiquem com Deus e até a próxima.